Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é Rafael Naruto, Naruto é meu sobrenome de verdade. E hoje nós vamos falar sobre, se o Frank permitir, hoje nós vamos falar sobre a homeostase. Eu imagino, né, que muitos de vocês ainda não tenham, né, escutado esse termo ainda, né, homeostase. É porque eu gosto, né, de pesquisar coisas que são diferentes e como eu acabo parecendo meio turista, assim, até mesmo olhando, observando, vendo coisas, né, como se tudo fosse da primeira vez, eu sempre que eu vejo algum termo diferente, eu gosto, né, de saber o que se trata. Então, pesquisando algumas coisas relacionadas, né, com o que a gente comentou, né, no primeiro, no segundo e no terceiro vídeo, que foi a questão das emoções, dos sentimentos e também do flow, né, do fluxo, né, eu me deparei que algo que pode complementar, né, todos esses assuntos é a homeostase. É um processo da biologia em que o nosso corpo ele tende a se manter no equilíbrio, no ideal. E todos os nossos órgãos, as funções, né, fisiológicas, elas desempenham um papel muito crucial para que a gente tenha a melhor clareza mental, a melhor produtividade. Então, a homeostase é como se fosse uma grande orquestra, né? Existe o maestro, o nosso cérebro, e todos os órgãos eles precisam estar muito bem alinhados para que exista toda essa harmonização. Então eu separei aqui uns 4 tópicos, né, que a gente pode entender um pouquinho melhor o que a homeostase ela pode trazer de benefício para você e também para o seu processo criativo. Número 1, a homeostase e o cérebro. A nosso cérebro ele não consegue desempenhar bem o seu papel se você está sob muito estresse. Por conta que o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, ele acaba fazendo com que a gente tenha fadiga, né, a gente não consiga manter o foco adequado, né? Então, o nosso nível de estresse ele tem que estar no seu ideal, nem muito nem baixo, né? Mas é sempre bom a gente manter uma linha, né, também de equilíbrio do estresse, para que ele não seja algo que possa despertar frustração ou também ansiedade. Ponto 2, né, a criatividade e a homeostase. É, nosso cérebro ele é o nosso grande hardware, né, o que faz a máquina do nosso corpo, né, funcionar. E para que tudo funcione muito bem, né, além de a gente também ter uma boa alimentação, é necessário que a gente consiga promover conexões. E essas conexões, elas vão surgir por meio da curiosidade e da criatividade, né? A curiosidade ela é a maior fraqueza humana. E se você conseguir trabalhar muito bem a sua curiosidade, né, você consegue se tornar eficiente em qualquer coisa que você se dedique. Né? Nosso próximo assunto vai ser relacionado à questão de foco, né? Mas ela está muito bem também alinhada com a curiosidade. Você se considera uma pessoa curiosa? Curiosidade não é só aquela questão de você se envolver ou então querer saber, né, a respeito do que o outro está fazendo, né? A curiosidade, ela tem o seu aspecto fundamental justamente no saber, né? Todas as nossas criações, as invenções, elas surgiram porque alguém começou a se questionar. Então a curiosidade, ela depende do nosso questionamento. E a homeostase, com a criatividade, né, ela puxa esse gancho da curiosidade. Né? E então eu até coloquei alguns pontos pertinentes, né, para a gente depois discutir, porque a homeostase com a criatividade, com a curiosidade, elas vão fazer com que você adquira mais resiliência e energia. A resiliência que é para você justamente se manter concentrado e focado na atividade que você queira desenvolver por um período de tempo considerável, que é o assunto que a gente falou no vídeo passado, né, sobre o fluxo. E o que acontece? Como o seu feedback ele é imediato no fluxo, você tendo a sua resiliência, você vai despertando mais energia, né? E então a homeostase ela é um ciclo virtuoso em que você desprende energia, curiosidade com a sua habilidade e competência para você desenvolver a máxima capacidade que o seu corpo tem em solucionar problemas, né, que a sua mente ela precisa
precisa desempenhar, né? Então é muito fantástico quando a gente começa a enxergar, né, que todas essas pequenas ações elas estão tão encadeadas uma na outra e cada processo depende do outro, então é tudo tão interligado. Eu acho isso muito fantástico quando a gente começa a identificar, né, o porquê, o que cada etapa significa, como que a gente constrói todo esse conhecimento. Já deu para perceber, né, que eu me empolgo bastante, né, quando o assunto ele é do meu interesse, eu tenho tanta curiosidade, eu percebo todas essas conexões, né, que eu me empolgo, né? E o mais interessante, né, é que a homeostase, ela também necessita de alguns aliados. Dois desses aliados que a gente vai começar a conhecer agora são a questão da meditação e dos exercícios. Meditação ou aquele processo chamado de mindfulness, né, que é você estar focado no agora, né? Eu gosto de fazer meditação, né? Então, a meditação não é, ela é bem diferente de você estar lá deitado, escutando música, porque aí é descanso. Na meditação, você tem que ter um nível também de desconforto para que você consiga se prender no agora, né? E você trabalhe a sua respiração, né? É onde você faz uma pausa e você se foca apenas em você. Você abstrai o mundo externo e se foca apenas em você. E a segunda etapa é a questão dos exercícios, porque você se foca em outras abstrações, né? Você melhora a sua respiração, o seu corpo vai agradecer muito por isso, né? Então eu gosto de fazer caminhadas, corridas, né? Porque isso me ajuda a abstrair. Quando eu caminho, eu acabo nem não pensando em nada. Então é muito interessante isso. E se alguém já me viu na rua, né? Eu acabo sendo um pouco turista, porque eu vejo muitas vezes, né, a luz refletindo no prédio, algumas nuvens, e eu acabo me abstraindo, e é tão bonito quando a gente começa a enxergar, né, alguns detalhes e cores do nosso cotidiano, e muitas vezes quando eu vou começar, né, todo o meu processo criativo, em que eu vou fazer os meus estudos, eu coloco algumas coisas que eu vi no ambiente e eu acho tão bonito depois porque aí a gente vai adquirindo repertório. E repertório é uma das coisas que depois a gente vai acabar falando, né, que é do nosso vocabulário, né? Então, eu tenho muitas anotações, como vocês podem ver. Eu adoro fazer anotações. Eu acho que se fosse para me destacar assim como um herói, um superpoder, acho que seria a questão de fazer anotações. E se vocês acharem interessante, tem um aplicativo chamado Diário, que eu para mim ele é fundamental, né, para a vida funcionar, que eu registro tudo do meu cotidiano. Eu adoro conversar comigo mesmo, adoro debater ideias comigo. Eu posso até dizer que eu sou o meu melhor amigo, né? Mas continuando aqui o nosso assunto, né? Nossa terceira etapa, né, é a questão da homeostase e do design, que a gente vai começar agora a enxergar uma coisa que é chamada de experiência do usuário. Mas eu quero falar sobre a homeostase do usuário. O que acontece? Você está ali, né, com o fluxo na sua máxima e você também está com a homeostase. O que vai acontecer? Você vai desenvolver o seu trabalho de design, na construção do seu layout, na sua máxima capacidade. E o mais bacana disso é que você, estando em homeostase e fazendo o seu trabalho nessa máxima, você vai acabar desencadeando, né, que o seu usuário ele também tenha, né, uma experiência dessa homeostase, né? Porque você vai estar fazendo a sua máxima para organizar formas, cores, conteúdo, a escrita, né? A interpretação, e a gente vai ter de resposta a homeostase do usuário, porque as coisas se tornam mais fáceis e agradáveis. Então, nós já falamos, né, sobre o que é homeostase, a questão da homeostase do cérebro, a homeostase à criatividade e a homeostase na questão também do nosso design. E aí a gente vai agora para essa questão do pensamento divergente e convergente. Porque quando a gente está nesse processo de homeostase, né, a gente vai começar a ter vários insights de ideias mirabolantes, né?
Às vezes eu começo a pensar tão rápido e minha fala não acompanha, né? Então, os nossos pensamentos divergentes, eles vão criar diversas ideias. E aí depois a gente precisa do nosso pensamento convergente para extrair as melhores ideias para solucionar o nosso problema. Então, vamos começar aqui a recapitular, né, o que a gente estava vendo, né? A questão da homeostase, da biologia, do cérebro, né, que ele é essa grande orquestra, né, que precisa trabalhar em consonância, né, com o nosso corpo, e essas nossas boas práticas. Nós precisamos colocar o nosso corpo para funcionar da melhor maneira que ele pode. Então, eu espero que vocês tenham achado esse assunto interessante e pertinente na vida de vocês, né? Por conta que a homeostase, ela é muito revolucionária a partir do momento que você consegue desempenhar essa ação no seu cotidiano, seja para qualquer coisa que você faça, lavar uma louça, né, fazer a limpeza de um ambiente ou atender, né, o trabalho de um design. Então eu gostaria que vocês também conhecessem mais, né, a respeito do assunto. Eu sei que existem diversos vídeos e também até mesmo conteúdos falando justamente o aspecto científico, né, dessa questão lá da homeostase, né, no seu cérebro, no seu corpo, né? Mas eu gostaria de trabalhar esse conceito alinhado, né, com o que a gente viu a respeito das emoções, dos sentimentos e do fluxo. Então, eu convido vocês, né, para se tornarem também pessoas, né, mais criativas, mais curiosas, né? E vamos trabalhar juntos, né, esse conceito, essa ferramenta poderosa que é a homeostase. Um grande abraço para todos e até mais!